Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão que está lá na Flórida, nos Estados Unidos, irmão Ney Silva Ladeia. Ele escreveu um texto baseado no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 até o 32. Então, se você quer me acompanhar, para não ficar muito enfadonho, abre aí sua Bíblia em Romanos 1, nós vamos ler dos versículos 18 ao 32. O irmão Ney Ladeia escreveu esse texto para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, não ajudei o irmão Ney Ladeia a escrever. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Bom, aquilo que eu entendi não é tão importante assim, mas é importante que vocês entendam o que vai na mensagem e o que vai na palavra de Deus. Então, o que eu peço? Ouça aqui a palavra e compartilha com outras pessoas, para aquelas que não tiveram o privilégio de ler a Bíblia, possam ouvi-la ao ouvir o nosso devocional. E que assim a palavra vai fazendo morada em outros corações além dos nossos, tá bom? Vamos orar? Ó Pai, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu nos mostres aquilo que o nosso coração acaba caindo nos enganos, aquelas coisas que não te agradam, que Tu possas nos mostrar, que nós tenhamos competência para perceber. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler Romanos 1, né? Como eu disse, dos versículos 18 ao 32. É um trecho da carta do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, que, assim, é um dos trechos dos mais intensos e teologicamente profundos, né? Porque o irmão Paulo tá falando aí sobre a ira de Deus contra a injustiça, a revelação de Deus na criação, a troca da verdade pela mentira e como Deus entrega ao pecado. Isso são verdades teológicas muito importantes que a gente vai ter o privilégio de ouvir agora, tá bom? Então, olha, Deus vai falar pra gente o quê? Que a sua ira, ela é muito santa e ela é contra toda impiedade, toda injustiça humana. Deus não se agrada daquelas coisas erradas que nós fazemos, né? E a ira de Deus não é como a nossa, assim, impulsiva, maluca, não, fez, levou, não. A ira de Deus é uma resposta justa à rejeição da verdade e à corrupção moral. Deus observa o que a gente faz de mal e acaba justamente nos admoestando, nos punindo, nos fazendo enxergar que aquilo não está certo. Mesmo sem a Bíblia, quer dizer, a criação não tinha a Bíblia para ler, né? Mas ela se revela claramente o poder e a divindade de Deus. Tudo que a gente olha na natureza, a gente vê que é a revelação de Deus. Bom, e se a natureza pode revelar a Deus, ninguém tem desculpa, né, para dizer, não sei de nada. Então, assim, nós não temos desculpa para ignorar ou para rejeitar Jesus Cristo, né? E a gente não pode trocar a verdade pela mentira. Porque nós, muitas vezes, muitos de nós escolhemos adorar a criação em vez do Criador. Muitos de nós fazemos isso. E acabamos caindo na idolatria. E essa troca aí, né, da criação em vez do Criador, vai levando a gente para a degradação moral e espiritual. E o irmão Paulo fala o seguinte, que Deus os entregou. Então Deus entrega o pecado. Ele vai entregar aos desejos do coração. Isso quer dizer o quê? Que Deus permite que o pecado siga seu curso como consequência da rejeição humana. Então tem coisas que Deus não se agrada, mas Ele permite, já que você escolheu, né? E aí vai havendo a decadência moral da sociedade.
E aí vai vendo tudo que a gente tem presenciado a cada dia no nosso mundo, né? Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai listar uma série de pecados que vão marcar essa sociedade afastada de Deus, como a imoralidade sexual, a inveja, o homicídio, a arrogância, a desobediência, entre outros, né? Então, o top da lista é quando o pecado não só é praticado, mas incentivado, ele é aprovado. E aí nós somos chamados ao arrependimento, né? Apesar da dureza do texto, esse texto que a gente vai ler vai apontar pra gente a necessidade do quê? Da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. E a esperança está em Cristo, que tomou sobre si a ira que a gente merecia, né? Então, a ira que era nossa, como está lá em Romanos 5:9, vou ler para vocês aqui, ó. Essa ira, Jesus levou sobre ele, sobre si, né? Todo o nosso pecado, aquilo que nós merecíamos levar, Jesus levou. Diz assim, ó. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Então, Deus teve misericórdia de nós. Bom, vamos ler o texto, né? Romanos 1, de 18 a 32. E vai dizer assim, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Amém? Bem dura essa mensagem, né? Bom, o irmão Neiladé vai dizer aqui, ele escolheu o versículo 21 para ser o versículo-chave, que diz o seguinte: que tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Bom, ele começa o texto dizendo que a gente gosta de admitir os nossos erros. Que a gente não gosta de admitir os nossos erros. A gente vê que tá errado e prefere ficar calado. A gente não quer encarar a verdade. Por isso, né, a gente acaba escolhendo o próprio caminho
e acaba vivendo mentiras que a gente cria com toda a nossa força. Para quê? Para não passar por errado. E ele disse que já viu pessoas que pediam constantemente transferências dos seus postos de trabalho. Por quê? Porque diziam que estavam sendo perseguidas, que o chefe não gostava deles, porque eles não conseguiam entender que se eles mudassem o jeito de ser, de tratar as pessoas, de fazer diferente, talvez eles não precisassem mudar de postos de trabalho, né? Então essas pessoas o quê? Não encaravam o chamado de Deus para serem pacificadoras, para serem verdadeiras. Isso mesmo também acontece com algumas pessoas que são casadas, né? O que elas fazem? Mesmo tendo um monte de gente ali que vê que isso aqui não tá indo bem, ela não assume o erro de jeito nenhum. Prefere o quê? Trocar de marido, trocar de mulher, do que dizer, não, realmente eu tô fazendo um negócio errado, isso aí vai dar ruim. Assim, o que acontece? O irmão Paulo, ele vai falando pra gente como que o ser humano é, né? Mesmo tendo visto a natureza de Deus e da sua criação, o ser humano decide fazer ídolos para si mesmo, passar a adorar a criatura em vez do Criador. E aí o texto que a gente vai lendo vai seguindo, né? E o irmão Paulo vai mostrando pra gente que o homem escolhe a impureza sexual, em vez de desfrutar da sexualidade perfeita criada por Deus. E as mentiras enganam até os mais sábios, quando eles não reconhecem a Jesus Cristo como seu Salvador, né? Quando eles estão nas trevas do pecado. Então, desse jeito, a gente tem que entender que a gente não pode se desviar, não pode tirar os olhos da verdade, que é Jesus Cristo, porque a verdade está tão somente em Jesus e em sua palavra. Então, muitas vezes a gente se deixa levar pelo dia a dia, se deixa levar pelas coisas que realmente não agradam a Deus, e quando a gente vê, a gente já está todo enrolado, né? Enfrentando novos enganos, enfrentando os nossos próprios enganos. Então, nós temos que ter discernimento e sabedoria. E quem não tem que pedir para Deus, para que Ele possa te mostrar para você, mostrar para mim qual é o caminho que a gente tem que seguir. Nosso manancial termina assim, ó. Não devemos desviar nossos olhos da verdade, que está tão somente em Cristo e em sua palavra. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que estamos enfrentando os nossos próprios enganos, para nós o abraço dá super mega certo. Olha só, meu irmão, eu quero pedir para você também se lembrar do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Amém? Bom, e agora eu vou terminar, né? Deixando aqui a frase de A.W. Tozer, que a gente tem dito todos os dias desse ano, que é: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.